bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E como sempre, tô aqui com meu amigo Henrico De Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara. Hoje Então a gente tá bom. vai bagunçar o negócio aqui, então, como 2% pode estragar tudo. É isso? É isso. Estraga mesmo, né? Estraga. E a galera não consegue prestar atenção e deixa o negócio, as águas rolarem, né? Eita, muito Literalmente. boa, muito boa, muito boa. Então hoje a gente vai falar sobre impermeabilização. Exatamente. Um trocinho pequeno no custo, mas enorme nas consequências, né? Exato. Então, assim, é um serviço muito chato. Ele acaba que fica num momento da obra que você tem que parar as coisas e você tem que depois cuidar de algo que está no meio do caminho de tudo. É assim, logisticamente é uma péssima atividade e, via de regra, a galera não consegue cuidar. Negligenciada, muitas vezes, né? Sem Exatamente. dono. A gente vai falar sobre tudo isso. E galera, a brincadeira dos 2% é justamente uma estimativa aí, né, de 1 a 3% do custo de uma obra seria o custo para os processos de impermeabilização. Então veja que é um custo muito pequenininho, mas os impactos podem ser gigantes. Sim. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Imagina que quando acontece um problema, você tem que demolir um monte de coisa que está em cima, pronta, achar o problema e depois recompor tudo, né? Então, dizem que se gasta 4 a 5 vezes mais do que custou para fazer. E é engraçado que as impermeabilizadoras, as garantias que elas dão é sobre o material dela, né? Todo o resto não entra na garantia. Perfeito. Então, assim, se você conseguir fazer com que o cara volte, não sei o quê, ele vai lá e vai trocar aquela peça. Mas tudo que vinha para cima e tudo que danificou, problema teu, né? Perfeito, perfeito. Não, isso Então, é fantástico. Vamos lá. Como é que quer introduzir o assunto da impermeabilização? Bom, cara? eu acho assim, a gente tem dois tipos de tratamentos, dois tipos de maneiras com que a água atua. Tá? Então, essa vai ser a linha que a gente trabalha para depois descrever os processos. Tá? Tá. Então, um que é chamado de pressão positiva e outro é pressão negativa. Isso é um termo que, assim, não é que a pressão é negativa, é que, você está com a água atuando em cima da impermeabilização. Então, imagina uma laje que você vai impermeabilizar. A água vai chover em cima e a manta, ou o elemento de impermeabilização, vai impedir que a água entre na edificação. Então, isso é chamado de pressão positiva. Perfeito. E a outra, que é a pressão negativa, é o que acontece quando você tem, por exemplo, uma contenção, um subsolo, e você tem uma parede que está sofrendo com a presença de um lençol freático. Você não consegue impedir que a água chegue naquela parede, mas você tem que impedir que a água saia daquela parede. Então, neste caso, a gente chama de pressão negativa. Perfeito. E aí, então, você tem tipos de impermeabilização diferentes. A gente costuma tratar um pouco aqui na empresa como compressão e tração mesmo da relação da impermeabilização com o substrato. Então, veja, quando tu tem a água pressionando a tua impermeabilização e depois dela tá o substrato, tu tá comprimindo ela, por isso que é uma pressão positiva. Quando tu tá com a água no caminho contrário, a água passa pelo substrato e chega por último na impermeabilização. A água está tentando arrancar ela do substrato, por isso a pressão negativa, ou por isso uma tração. Inclusive, eu até não me recordo agora quais catálogos, mas alguns produtos tratam um pouco disso, sobre a tensão de aderência numa situação positiva, ou de compressão, e de tração. E aí algumas delas giram lá em 0,1 megapascal até 0,6 megapascal, sempre, claro, o 0,1 a tração e o 0,6 a compressão. Evidentemente que sempre a tração é muito pior, né? Ela não resiste, e tem N outras coisas. E também, claro, tem aquilo que a gente já vem debatendo algumas vezes, que é
a questão da movimentação estrutural e dela cisalhar, romper, rasgar, que a gente também vai tratar aí, né? Beleza. Mas legal, essa abordagem acho que já dá um olhar assim, bom, peraí, vamos pensar que o negócio gruda, mas a água pode estar de um lado ou pode estar do outro. Então isso é fundamental para até mesmo para escolher o tipo de impermeabilização, que existem inúmeros tipos, né? Então assim, como é que a gente começa o processo de decidir o que a gente vai usar, né? A primeira coisa é entender alguns fatores que são fundamentais, né? Então, o tipo de substrato que você vai estar tratando, né? Se você está trabalhando com concreto, se você está trabalhando com alvenaria, se você está trabalhando com madeira, ou se você está trabalhando com o que for, né? O tipo de exposição que essa impermeabilização vai ficar submetida. Então, por exemplo, em coberturas, você tem ação de raios ultravioletas. Isso degrada muito asfaltos e tudo mais. Então, você tem que entender aonde você está, o que está acontecendo na tua impermeabilização para decidir que tipo de impermeabilização você vai usar, né? Perfeito. Se você tem tráfego, então imagina que você está numa rampa e você tem tráfego pesado, isso gera esforços em cima dessa manta ou do elemento de impermeabilização que for. Se você está, digamos, dentro da água, né? Se você está submerso ou coisa do estilo. Então, essa questão do ambiente que ela está é outro ponto, né? A complexidade dos detalhes construtivos, né? Então, às vezes, você tem superfícies muito específicas que certos materiais não têm a moldagem que deveria ter. Perfeito. Então, isso tem que ser analisado, né? Qual a vida útil que você pretende ter daquela impermeabilização e qual que é a facilidade que você vai ter da manutenção ou não desse material, né? Então, são vários aspectos que têm que ser levados em conta e isso nos leva a uma questão que é bastante séria e que muita gente relega, que é a questão do projeto, né? Perfeito. Então, assim, o melhor, a boa técnica diz que você precisa ter um projeto de impermeabilização. Excelente. O que nem todos, aliás, a grande maioria dos projetos não tem. Perfeito. Né? As pessoas desconsideram isso como uma disciplina e acaba que meio que você acaba tomando a decisão em campo do que fazer. Sim. Da outra vez eu fiz assim, então vamos fazer assim, né? Ou ouvindo o teu fornecedor, né? Tu fala assim, o que tu tem aí? Eu tenho esse componente aqui, é um bicomponente, esse assim, um cimento polimérico. Vamos usar. Tu comprou, né? Tu perguntou pro cachorro cuidando da linguiça, né? Não dá, tu fica vendido, tem que ter projeto, sim. E é o tipo da coisa que, assim, você pode ter um bom fornecedor, mas aí você está indo, digamos, com isso, o cachorro cuidando da linguiça, né? Sim. Quer dizer, você chama um empreiteiro e ele vai te dar a receita do bolo, né? É como se você chamasse o teu empreiteiro de estruturas e falasse assim, projeta para mim a estrutura, né? Exato, não existe, Será que eu preciso pôr mais concreto? Eu falo, põe, ele tá vendendo por concreto, né? Mas é impressionante esse negócio do projeto, e a gente estava comentando até em outros momentos, o projeto de impermeabilização, eu sinto ele negligenciado, e é muito em linha isso que tu falou agora, ou seja, construtoras, claro, se a gente ir para 30 anos atrás, os caras pegavam um arquitetônico legal, botavam debaixo do braço e iam construir. Faziam tudo em campo, né? Obras menores, evidentemente. Sim. Agora, o projeto, ele também não tem um dono claro no mercado de projetos. Quando conversa, a maioria das engenharias, elas não entram nisso. Então, não tem uma engenharia de impermeabilização. Inclusive, até não tenho certeza desse fato que eu vou colocar, mas segundo a Asbeia, se eu não me engano, esse escopo ainda pertenceria à arquitetura. E quando você conversa com os arquitetos, eles também falam, não, mas tem que conversar com o engenheiro. Conversa com o engenheiro, ele também não sabe. Então, parece que é um cachorro com dois pais, assim, né? Com dois donos que morrem de fome. Ninguém cuida da impermeabilização. E quando vai ver, ela causa patologia, sobrecusto, problema de planejamento da obra. Acontece um monte de problema. Sim. Porque foi negligenciado um ponto tão importante.
Então, sim, tem que ter projeto de impermeabilização. E aquela coisa, né? Você tem um monte de interações com outras disciplinas, né? Perfeito. Então, por exemplo, se você for pensar, principalmente em áreas externas, né? Ah, o cara da drenagem considerou um ponto aqui, outro não sei aonde, não sei o quê. Aí você tem que impermeabilizar tudo isso. Você precisa dar caimentos. Você precisa fazer uma manta, eventualmente. Aí Sim. depois você precisa fazer uma proteção mecânica. E aí você tem que chegar lá naquele outro ponto, no 00, no nível. Meu, isso vai fazendo, quando você vai ver, não chegou no 00, Não né? chegou no 00. Não, e isso é Então, tão, assim, não é complexo, né? Não assim, é muito importante, mas não tem um alto grau de complexidade. Mas essas camadas que tu coloca, eu até não sei se vale a gente trazê-las aqui, mas nesse momento, mas eu acho que é fundamental entenderem que tu tem uma laje no osso, que depois que ela cura e tu tira as tuas escoras, ela vai ter uma deformação inicial, tem a deformação ao longo da vida, mas também tem a deformação inicial. sim. Então tu vai ter uma camada em cima dela de regularização. Essa camada, ela é uma camada de preenchimento que vai regularizar a tua deformação instantânea da laje e vai te dar caimentos. Tu ainda não entrou com o teu sistema de impermeabilização. Sim. E só uma coisinha que é muito importante entender, que é o seguinte, a melhor defesa que se tem para a água é direcioná-la. Exato. Então, se você conseguir dar caimentos numa direção certa, com um caimento certo, a água não vai querer se infiltrar na estrutura, andar por interstícios, não sei o que, papá. Ela vai andar em cima da superfície e vai buscar, né? Então, se você tiver dado caimentos, metade do problema já está resolvido. A água quer o caminho mais fácil. Sim. Não dificultem o caminho da água, né? Vamos Exatamente. facilitar que chega lá. É análogo às cargas de estruturas também. O pessoal Sim. fica fazendo o conceito de estruturas, a carga dá 10 voltas antes de chegar na fundação. A melhor maneira é levar a carga o mais rápido possível para a fundação. Sim. Mais saúde tu vai ter nas estruturas. Mas é impressionante que assim, a escolha e aí a interação entre a estrutura, a arquitetura e a drenagem ou esgoto é fundamental, porque o ponto onde tu vai escolher, quantos pontos tu vai colocar, como que tu vai regularizar essa laje, é multidisciplinar. Então, às vezes, o cara que está decidindo onde está colocando o ponto, ele não entendeu que só tem 5 centímetros da área interna para externa, e ele colocou o ponto lá nas cucuias e não vai dar, porque tu não tem o caimento necessário. E aí tu começa a fazer gato, 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 ou aqueles caimentos que se refletem em aberturas, ou seja, o pessoal não é preparado para um olhar mais... Ou quando você vai ver, chove e empoça teu pátio. Empoça teu pátio. Porque você não conseguiu dar caimento, né? E a água onde ela vai entrar ali, ela vai Sim. bater, né? Não tem o água mole e pedra dura, tanto baixo tem que Com fora. certeza. Vai acontecer problemas, né? Então é importantíssimo esses cuidados. E as camadas, então, a gente falou na regularização, que vai tanto planificar lajes onde não sejam áreas molhadas, quanto regularizar elas no sentido de dar os caimentos. Em cima disso vai vir o teu sistema impermeabilizante, eu não vou nem falar manta para não conduzir a galera, vai vir o teu sistema impermeabilizante, em cima disso é uma camada de proteção mecânica, e em cima da proteção mecânica o acabamento. E é legal da galera imaginar que os projetos de impermeabilização, eles trazem os elementos construtivos importantes. A virada em cima no rodapé. No rodapé, a virada dentro do teu elemento de ralo, né? Então, Sim. isso é importante. Quem que vira, quem que não vira. Às vezes a galera fala assim, não, beleza, estou regularizando. Mas na regularização, a camada chega na ponta do ralo a 0. Só que a camada de regularização ela tem que aderir na laje. Como é que tu vai fazer uma argamassa que morre a 0? Sim. Então, não é recomendado. Em projeto, usa pelo menos de 1 a 2 centímetros, o 0 ser 1 ou 2 centímetros, para que a tua camada de regularização, de fato, tenha aderência na tua laje. E aí isso tudo vai sendo camada. Imagina que lá no ponto final eu boto 2. Aí eu tenho 5 metros de aresta, 1% mais 5, então já deu 7. Mais 3 de proteção mecânica, já deu 10. Mais 1 de piso eu tenho 11. Aí quando tu fala pro cara assim, olha, vai ser 11 acima da laje, ele fala, não, é muito. E 5 metros é uma aresta comum de uma laje descoberta. Então, cuidado, galera, né? Vai somando as coisas e vai longe. É bem complicado. Tem que realmente estudar. O negócio tem que ser estudado. Tem que ser estudado. E se a gente não estuda, vai dar errado com certeza. Se a gente estuda,
a gente tem que tomar um monte de cuidados para gerir para que aconteça, né? Isso que a gente está na esfera projeto, Sim, entendendo como será feito. Exatamente. Quando, na hora de fazer, o bicho pega também. Exatamente. Né? Então, Muito assim, legal. sobre essa questão de como fazer uma boa impermeabilização, a primeira coisa, então, é ter um bom projeto. Excelente. Isso é básico, né? Depois, você precisa ter um bom substrato. Então, você precisa dar caimentos, você precisa ajustar todo o negócio, né? E aí, você tem que ter um bom empreiteiro que saiba executar o serviço, testar, que isso também é um negócio que o pessoal meio que não leva tão a sério em alguns casos. E o teste tem tempos, né? Você precisa deixar uma lâmina d'água não sei quanto tempo, etc, etc. Porque se você não testar direito, você não tem garantia nenhuma do negócio. Né? Perfeito, perfeito. E depois que testou, você tem que proteger. E isso costuma ser outro grande problema, né? Porque você acaba que, putz, eu tô no meio do negócio, eu tenho que descer material, subir material, tenho aqui o guincho, eu tenho aqui o não sei o quê. Depois eu arremato aqui. Nossa. E aí, via de regra, sai tudo torto, né? É um negócio muito delicado numa etapa intermediária de serviços pesados. Aí tu junta todo mundo, dá merda, né? Com o perdão do francês. É muito, muito complexo. Muito complexo. Né? Beleza. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre soluções para os casos, né? Uhum. Então, para pressão positiva, que é aquele caso que a gente estava comentando de... A água está comprimindo o sistema contra o teu substrato? A gente usa alguns materiais que são cimentos cristalizantes, que tem um monte de aditivos e tudo mais, né? Então, você aplica esse material que ele normalmente fecha os poros e fecha pequenas fissurações que o concreto possa ter, né? Então, nesse caso, o que você está fazendo a água está dentro do elemento estrutural, querendo sair. Sim. E aí você vai fechando aquilo, né? Então, você vai criando barreiras e ela vai andando e você tem que estar cuidando de toda a superfície para fazer com que não aconteça. Depois a gente vai ver umas fotos que tem alguns sistemas construtivos que eles praticamente não têm viabilidade que isso aconteça, né? Perfeito. E aí a gente tem que ter soluções alternativas, né? Inclusive, assim, eu vejo por segurança, e se tu me permite, o pessoal, assim, existem N redundâncias quando a gente está com lajes, por exemplo, expostas ao tempo, e que são seguranças muito positivas. Por exemplo, tu vai concretar a laje, tu já faz o concreto aditivado para que o próprio concreto da laje já seja melhor em termos de impermeabilização. Aí tem lá os Bianco da vida, e que tu usa, inclusive, na própria argamassa também de regularização. Sim. Então, o pessoal não é só assim, eu vou fazer tudo de qualquer jeito e a impermeabilização dá conta de tudo. É bom sempre acumular sistemas para aumentar as tuas garantias e melhorar cada vez mais. Positivo. Né? Então, você tem essa solução que é um cristalizante. Depois, você tem outra solução que é mais pontual, que são resinas. Então, se você tem fissuras ou trincas já um pouco maiores, aí você preenche esses espaços com resinas específicas, que aí já é bem mais caro, mas é um tratamento que você está dando pontual. E depois você tem a solução que é o polímero, né? Que é uma aplicação que ajuda, mas não é também lá essas coisas, né? Essa abordagem é bem legal, porque eu acho que tu está trazendo assim soluções, né, para algumas questões, por exemplo, fissuras, como é que tu usa. Porque tu não pega um substrato saudável e fala, vou dar um banho de resina. Normalmente isso não é feito, né? Mas eu acho que é para as aplicações. Sim. Eu vejo que tu trouxe no nosso roteiro aqui as origens delas, né? Não sei se tu quer já passar para essa parte, mas tu tem as à base de asfalto, depois vem as que são cimento polimérico e depois vem as membranas líquidas, né? Que eu acho que isso daqui é o próximo que a gente vai falar sobre a pressão positiva, né?
Então, no caso, mas fala aí. Não, não, o que eu estava buscando também, porque até agora a gente está falando de vários exemplos, né? Então, Sim. por exemplo, fissuras. Aonde estão essas fissuras? Será que é uma parede de piscina? Será que é uma laje? É um Não, estamos banheiro? falando por enquanto em pressão positiva, que são Tá. contenções, basicamente, ou daria para ser uma caixa d'água, mas via de regra a caixa d'água ela tá com a água para o lado de dentro, então ela está fazendo um esforço como se fosse positivo e não negativo, né? Sim, sim, sim. Hoje em dia agora você já tem aquela solução, uma piscina, por exemplo, pode estar num nível com lençol freático direto, né? E pode estar sofrendo uma pressão negativa, né? Inclusive a gente faz esse cálculo, quando a gente faz o cálculo estrutural de elementos que têm água e são enterrados, tu tem várias combinações de carga e uma delas é assim, se a piscina estiver vazia ou o tanque de retenção, que eles são gigantescos, Você vai estiver ter vazio um empuxo. e tu tiver com água, a água tá lá de fora, então vai ter Sim. momentos que a água tá lá de dentro, a água tá lá de fora. E se eu tiver lá o tanque e alguém escavou do lado do tanque, se estiver considerando o peso do solo ali, segurando a parede, pode que num momento intermediário não tenha. Então Você tu vai tem várias aliviar a carga. possibilidades de pensar. E a priorização não é diferente disso, tem que Sim. pensar em N possibilidades para que ela cumpra com o seu papel, né? Exatamente. Muito Bom, legal. E aí, no caso da pressão positiva, que aí a gente, via de regra, está falando de lajes, né? Que podem ser tanto externas quanto internas, a gente tem as soluções com as mantas, né? Via de regra se usa muito manta asfáltica. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, quando eu comecei a trabalhar, inclusive meu primeiro estágio foi numa impermeabilizadora. E a gente fez uma obra que era uma laje que ficava, cobria uma sala onde foi instalado o primeiro tomógrafo do Einstein, que é um hospital de referência aqui no Brasil, acho que é o melhor hospital do Brasil, né? Coisa assim. E a gente, naquela época, não existia manta asfáltica. Então, eram todos mantas moldadas. Então, era resina acrílica, véu de poliéster, em 7, 8 camadas, e você ia moldando aquilo. É quase como trabalhar com fibra de vidro, né? Tu bota resina, bota fibra, bota resina, bota fibra. Exatamente. E aí, o trabalho do estagiário aqui era ficar tirando bolhas. Meu Deus. Então, eu ficava ajoelhado, olhando a manta para ver onde tinha a bolha, cortava com estilete e aplicava mais resina para você Ela eliminar. eliminava a bolha e soldava ali com a resina. Exatamente, eliminar falhas. Então, assim, nos primórdios, antes de existirem mantas asfálticas, você moldava com resina acrílica uma manta. Existia uma outra solução que tinha uma empresa que chamava Asfaltadora Brasileira, não sei se você ouviu falar dela. Não. Que ela fazia uma proteção asfáltica que era flutuante. Caramba. Então você só colava no rodapé e deixava ela trabalhar deixava no meio. ela solta. Que legal. E era fantástico, porque na hora que furava alguma coisa, entrava para todo lugar. Exatamente. Meu Deus. Mas isso eram as soluções nos primórdios. Sim. Era assim que se fazia as obras, né? Perfeito. Bom, então, quando o mundo começou a ser colorido, né? Ser preto e branco, começaram a usar as mantas asfálticas, e aí elas são, então, betume estruturado com poliéster ou fibra de vidro, em camadas, normalmente de 3 a 4 centímetros, e aí você faz uma colagem. Eu vou até mostrar aqui, ó, temos umas fotinhos para mostrar. Isso daqui é uma solução com manta asfáltica, que aí ela é totalmente colada. Então, após fazer toda aquela base com caimentos e tudo mais, você faz uma imprimação, que é para você garantir uma boa colagem, e você vem com um maçarico fazendo uma soldagem da imprimação com a manta asfáltica, né? Eu gosto de pensar assim, que dando ainda a origem, né? Tu tem a origem dos asfálticos, né? Que são os
fóbicos aí, né? Hum. E aí os asfaltos, eles têm de fusão a frio ou fusão a quente. Então tu tem essa técnica que é a mais antiga e eu acho que ela é muito boa, até hoje é uma das que dá maior durabilidade, né? Ou seja, vem a manta com a base, em algumas situações tu aplica um primer asfáltico por baixo, desenrola a manta por cima e ela é uma fusão a quente, ou seja, você vai passar com o maçarico e ela se derrete um pouco ali. Sim. Inclusive tem algumas, aí vai a mão do cara aplicando. Em algumas situações tu vê o cara com a colher dando uns acabamentos, assim, ela Sim. fica meio mole ali, né? Parece... Normalmente faz isso na emenda. Ó. Se você olhar na foto, ali atrás, você vê que o cara já fez essa... ele sobrepunha, né? E Isso. passa com E a aí ele colher derrete assim, a parte de cima da sobreposição para juntá-las, né? Exato. Só que daí esse cara aí não tem nenhuma proteção, né? UV nem nada. Ele tem que ter uma camada depois por cima de proteção mecânica e piso se for o caso. A gente tem outra solução que está aqui na sequência, que é uma manta asfáltica aluminizada. Perfeito. Então, neste caso, você já não precisa dessa proteção mecânica. É lógico, isso daqui também é frágil, né? Se você andar em cima disso e tiver uma pedrinha, qualquer coisa, você fura a manta, né? Exatamente. Mas aqui você já não precisa, teoricamente, da proteção, porque o alumínio já protege do UV, né? Do UV. Excelente. E tem ainda no mundo do asfáltico, né? Tu tem algumas soluções hoje que são a frio. Porque eu acho que, não sei agora, questões aí, até comentem, né? Segurança do trabalho e tudo mais. Essa questão do maçarico é uma problemática em algumas situações em obra, né? Em campo, que é um equipamento, fogo, etc, etc. E aí tem alguns produtos que são a base asfáltica, mas frio. Então tu aplica eles frio, ou ele só vem mais quente o asfalto, mas tu pinta com ele e ele já faz o seu trabalho. E claro, um ponto que a gente ainda não abre mão, e eu acho que é um elemento que a gente não comentou até agora, está falando muito de reservatório, contenção e tudo mais, é a impermeabilização de viga baldrame, né? Que é importante por causa da percolação ascendente, ou seja, normalmente é feita por asfalto, né? Então tu faz as vigas baldrame, que é a viga baldrame rico, aquela viga, né, que fica embaixo de paredes, né, pessoal? No arranque da obra, ou seja, é um elemento estrutural que está em contato com o solo, ou seja, contato com muita umidade, e se tu constrói a tua alvenaria, principalmente uma alvenaria que seja muito porosa, por capilaridade, essa água sobe e fica dando aquelas patologias de rodapé que se tem em casas, normalmente. Positivo. Se usa muito, nessa situação, os elementos asfálticos. Então, são emulsões asfálticas que a gente pinta os baldrames. Em algumas situações, também se pinta um trecho da parede. Mas o mundo ideal é pinta o baldrame inteiro, com as duas faces e o topo, depois se assenta as alvenarias e também se pinta a alvenaria. Inclusive, quando não se faz isso e a patologia aparece, às vezes o cliente fala, como é que eu resolvo? Tu fica a vida toda remendando, mas não tem uma solução. O que eu já fiz era você furar a parede e você botar um cristalizante dentro da parede. Só que também a área de influência daquele furo é muito pequena, né? Perfeito. Então você, teoricamente, teria que furar praticamente a parede inteira para conseguir que o cristalizante atuasse e não deixasse a umidade acender, né? Alguns vão até o substrato, né? Tira camada de embolso, reboco, tira tudo, vai até o substrato. A uma altura mais elevada, 70, 80 centímetros, impermeabiliza e depois recobre. Porque para a água ter que dar a volta nesses 80 centímetros, ela não tem força capilar para isso. Exatamente. Mas isso deve custar mais do que as 4 vezes que a gente falou lá. Com certeza. Vai custar bem mais. Com certeza. Isso aí. Bom, continuando ainda na linha das mantas, existem mantas mais tecnológicas, né? Que são de materiais sintéticos, né? Saímos da base asfáltica. Exatamente. Agora. Que custam bastante mais caro, né? Bastante, super, muito. Essa daí é de EVA, etileno vinil acetato. Tem outras de PVC, tem outras de TPO, né? TPO, isso aí. EPDM. Então, assim, são membranas
que você solda, né, uma na outra, e ela meio que se molda perfeitamente ao local, né, ao substrato, e te garante uma qualidade muito grande. Só que isso custa caríssimo, muito né? grande. Vai, acompanha, É. né? Eu acho que isso é usado muito, muito, muito. Acho que é a solução número 1 em residências de alto padrão ou edificações com cobertura plana. Então é muito bonito, cobertura plana. Aí fala assim, pô, uma plana, André, não tem nenhuma declividade, não é água. Isso aqui é tão forte em termos de pressurização que a água que acumular lá vai evaporar e não entra. Então é uma solução muito forte. Inclusive, vamos falar o nome, né? A gente não está ganhando nada disso, mas acho que a mais popular é uma europeia, né? É a Suíça, Suíça, né? Alvitra. Que é a Alvitra. Então, no mundo do alto padrão, todo mundo fala assim, vamos fazer com a Alvitra. É que nem Nescau, né? Ninguém compra chocolatado, já compra direto Nescau, Xerox e todos os exemplos que a gente tem. A Alvitra entrou nesse meio, Sim. mas são mantas TPOs, existem similares hoje no mercado, né? Genérico e similar, vamos entrar no mundo do remédio. Mas e ela normalmente funciona, inclusive, com madeira embaixo. Sim. Essas coberturas nessa planas, foto é madeira, o substrato. a galera que está na esteira, pessoal, né? A gente está vendo uma foto onde a cobertura ela tem declividades curvas, parece um mini tobogã, e normalmente isso é feito em madeira. E no alto padrão também. É uma estrutura metálica, vem um revestimento de OSB, que é um compensado até mais grosseiro, sim, e em cima dele vem as mantas TPO, as alvitras da vida. A alvitra, inclusive, ela é ultra cara, é uma das mais caras que tem no mercado, sim, mas é uma das pioneiras aí, que acho que popularizou, né, por ela, como, sim, se fosse algo popular. Alguém vai me atirar um sapato. A gente não falou da vida útil das mantas asfálticas, mas normalmente, assim, as impermeabilizadoras dão 5 anos de garantia. 5 a 10, né? E aí acaba que dura uns 10 anos, né? Uhum. Um elemento desse dura mais de 20 anos. Dura mais de 20 anos. Então, é caro, mas é fundamental. E outra, tu não tem como falar, beleza, eu quero uma cobertura plana, uma cobertura curva dessas, e eu vou colocar uma emulsão asfáltica. Não. O asfalto, ele funciona bem pela aderência à porosidade do concreto, do substrato. Sim. Se tu jogar asfalto na madeira, tu tá fazendo uma puta cagada. Então não dá para fazer com algo certeza. assim. Cuidado, né, pessoal? Com certeza. Bom, ainda temos membranas líquidas, né? Que aí é mais ou menos naquela tecnologia que eu trabalhei há 40 anos atrás, né? Então você vai aplicando resinas e vai estruturando essa resina com as mantas, né? E isso vai dando dureza, né? Vai dando resistência. Sim. Inclusive tu intercala com fibras poliméricas, né? A fibra, como é que é o nome daquela fibra? Que é a mesma que usa, a gente até usou em algumas obras juntos já, dentro da impermeabilização junto com o cimento polimérico. Que agora, é uma fibra de vidro, né? É uma fibra, ela é uma fibra PVC, assim, né? Tipo Sim. PVC, mas ela dá muita flexibilidade, né? Exatamente. E então você vai fazendo essa moldagem em campo mesmo, e aí você tem a solução do cimento polimérico, que se usa bastante em banheiros também, né? Que aí ela tem essa característica de ser moldada em loco, com a brocha ou qualquer coisa assim, e que usa também em reservatórios, né, com contato direto com água, pode usar em piscinas também, e é um material que funciona bem, né? Sabe que eu sinto, pela praticidade de aplicação, cresceu muito o cimento polimérico. Hoje em dia todo mundo usa muito. Mas tem um quesito que é importante, que é a fragilidade. É um sistema muito frágil. Inclusive, quando tu pega nos fabricantes, eles não recomendam a aplicação em laje com exposição. E o pessoal aplica. Dá para aplicar? Dá para aplicar. Mas é uma... Qualquer movimentação, tchau. Ele é literalmente frágil. Ou seja, ele é duro, se mexeu, quebra. Sim. Então, e aí, claro, tu tem... porque isso é um cimento rico em polímeros, e aí o teor de polímeros dá maior ou menor flexibilidade. Inclusive, em situações que é usado, como tu bem colocou, banheiros, área de serviço e tudo mais, mas tu tem às vezes a situação em que tuas divisórias é de drywall. Tuas vedações são de drywall e a tua laje é concreto, né? Como é que tu faz essa
ligação. Então, pessoal, tem muita tecnologia, muita engenharia quando vai fazer uma impermeabilização desse tipo. Tu tem um tarocel, que é um elemento de espuma que vai... Tem um negócio que eu queria colocar, que eu aprendi isso quando eu trabalhei nos Estados Unidos e quando eu estava trazendo tecnologia para cá. A gente, no Brasil, tem uma capacidade incrível de tentar copiar partes das tecnologias. Olha só. E não a tecnologia inteira. Então, por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos, que os caras fazem paredes de drywall e não sei o que, os caras usam um conceito que chama piso box. Você não impermeabiliza banheiro. Você coloca um piso no box, onde vai ter água, que é fibra de vidro. Então, você sobe para dentro daquele elemento, toma teu banho, a água cai do chuveiro ali, vai para o ralo e acabou, entendeu? Você não está... Cerca o problema, né? Exatamente. Você não está impermeabilizando porque tem uma parede que é frágil, que ela não tem características de... Não tem inércia, não tem nada que garanta essa continuidade, essa virada e tudo mais. Então, assim, nos Estados Unidos, você usa a parede de drywall em tudo e você não impermeabiliza a laje de banheiro. Você monta uma peça de fibra de vidro e você toma banho em cima daquilo, entendeu? Não, e aqui é o mais louco, né? Veja, eles já vão no óbvio, que é subir a base do banho, né? Aqui a gente rebaixa. Isso é um problema pra gente em estruturas. Eu cansei de fazer projetos em que a gente tinha que fazer a variação da laje, inclusive, por causa do rebaixo do box, né? E aí a gente quer tentar deixar plano, no final das contas ele vai ter ali um elemento de fechamento do próprio box que vai fazer o degrau. Não tem como, né? Não é que não tenha como, tem, mas não tem por que fazer uma coisa antinatural, né? Isso é contra a natureza. Sim. E fica uma merda. Exatamente. Então, assim, a gente precisava simplificar processos. Perfeito. A gente fica tentando inventar o tarocelzinho e a chapinha que vira, que não sei o quê. E, isso... Principalmente porque a nossa mão de obra, a gente sabe que não é... Que não é boa, né? Então, assim, você pegar e eu tenho que fazer um detalhezinho assim, frito, cozido, não sei o quê. É super complexo. Galera, tarocel nada mais é do que um tubinho de uma espuma inerte, né? Que a gente coloca como um elemento de preenchimento. Então, quando tu tem o drywall, ele não vai a seco e encosta na tua laje, ele fica alto da laje. Tu tem ali o teu montante, a tua guia, os teus montantes, e o tarocel preenche essa vaga, esse espaço entre a placa e a laje. E aí, em cima dele, que tu vai fazendo N camadas para te fazer a virada em dois elementos completamente diferentes. E não, imagina tudo, né? Se ele tem uma variação térmica muito grande, teu drywall responde de um jeito e o teu piso responde do outro. Sim. Então, tu tem que ter elementos que sejam altamente flexíveis. E aí, eu acho que talvez a gente entre na seara de juntas de dilatação e tal. Eu tenho um caso bem legal que eu lembrei enquanto nós conversávamos aqui. Não sei se me permite já ir para esse lado. Mas eu fui fazer consultoria numa obra já pronta, executada, que vazava na garagem. E assim, vaza aqui na garagem, a garagem embaixo de um grande embasamento. E aí eu subi no embasamento para ver. E aí encontrei algo genial lá. Que era um chafariz com 2, 3 camadas construído no meio da junta. Aí eu falei, que legal isso aqui, né? Gente, vamos lá, vamos combinar. Não, mas tem que ser aqui o chafariz, não dá para tirar aqui. Então vamos pôr a junta em outro lugar. Agora, não tem como, a junta tem que ser aqui. Então vamos botar o chafariz em outro lugar. E já estava feito, aliás, já estava feito. Então... E aí, cara, foi toda uma investigação do que fazer. A gente até sugeriu a demolição e reconstrução dele ali com outro sistema. Mas tu tem que pensar daí que se tu tem um elemento ali, ou ele vai ficar flutuante para os dois lados da laje, ou ele vai ficar aderido a só um lado da laje. E a besteira que fizeram, ele meio que se aderiu aos dois lados. Então, ele estragava as questões estruturais, ou seja, a junta deixou de ser junta, e o negócio tinha uns 6 metros de diâmetro, não era pequeno, né? E nada resolvia a impermeabilização, ficava vazando dentro da garagem. E aí a gente foi lá para fazer uma consultoria, enfim. O que é isso? Cara, não pensaram, né? É antinatural, né? Sim. E existem essas situações. Mas eu tenho solução para isso. Vamos lá.
Mete um monte de calha embaixo. Não, tava lá, as calhas existiam Não lá. tem. Mas o problema é que começou a dar vários problemas na armadura. Eram Não, 2 lógico. vigas, dava um pau danado. Não, é Então, assim, bizarro. dá para resolver? Dá para resolver. Mas às vezes você tem que ir para um nível de engenharia, um nível de execução tão grande. Que os Porque 4 vezes, 5 vezes... Não, vai embora. Aí já estamos falando em 20 talvez, né? Porque não Sim. dá para fazer uma coisa dessas. Então, em estruturas isso é muito comum. Cuidado, né? Porque tu vai ter lajes descobertas com grandes panos, que tu vai ter ali a junta e tu vai ter que tratar essa junta. E normalmente tu vai tratar também com um tarucel, com elementos, né, com um mastique, que são vedantes e que são altamente flexíveis para não impedir que a laje trabalhe, mas ao mesmo tempo mantendo ela impermeabilizada, né? Positivo. Bom, e Legal. eu tenho mais 2 fotos aqui, que eu acho que uma é sobre um material que é muito legal, que é um cimento de pega ultra rápida, que isso a gente usa bastante em poço de elevador, que normalmente é o elemento que está mais profundo, né? Sim. E, via de regra, pega lençol freático, né? Perfeito. E aí você usa esse material, que é um pó que ele cristaliza meio que instantaneamente e que funciona muito bem para tamponar vazamentos grandes, né? Ou seja, é um cimento que tu vai tampar um buraco vertendo água e ele tampa, né? Exatamente. Sensacional. E a última coisa é a gente respeitar a água. Tem horas que não tem jeito, né? Não existe o que não tem remédio, remediado está. É isso. Não. Galera, para quem não está conseguindo ver essa foto final, ela retrata subsolos, né? Paredes de contenção, paredes de diafragma, solos grapeados, mas que muitas vezes estão imersos, né, na água. E por que essas soluções? O que acontece? E aí na imagem mostra uma parede dupla. Então não adianta lutar contra isso, né? Tu vai ter uma umidade crônica ali, principalmente quando tu está fazendo, por exemplo, uma parede de diafragma, uma parede com estacas justapostas, uma parede com, né, um sistema Berlim. O que é isso? Significa que tu não consegue cavar taludando, porque tu tem um vizinho, tu tem alguma coisa, e para que tu consiga fazer a tua cortina e impermeabilizar ela do lado de fora, que seria o lado de uma pressão positiva. Exatamente. Tu teria que impermeabilizar ela na pressão negativa, que ela não resiste, não adianta. Né? Então, o que se faz? Tu não consegue cavar com talude, tu faz sistemas estruturais que eu comentei, e tu faz uma parede sobreposta, né? E essa parede pode ser de vários materiais. Normalmente é usado PVC, né? Como tá na imagem aqui, mas pode fazer de vários outros materiais. Essa água vai ficar vertendo a vida toda. Você vai colocar uma captação, uma calha no pé de cada andar e vai direcionar essa tua água para o destino final. Muitas vezes é só um posto de recalque, né? Porque tu já está abaixo da rua. Sim. E eventualmente você precisa deixar uma ventilação, né? Para você não ficar com essa umidade dentro de um espaço confinado, né? Porque isso vai gerando um monte de outros problemas, né? Excelente, excelente. Então, assim, a água, ela tem uma competência impressionante. Ela quer sair e ela vai sair, né? Exato. Então, se você não consegue combater, junte-se a ela, facilite a vida dela e administre o negócio, né? Exato. Esse eu acho que tecnologicamente é a solução mais inteligente, né? Você ficar tentando encontrar a solução de não vai sair aqui. Tá bom, não sai mais aqui, vai sair ali. Ah, não, ali não. E não, aí vai indo e você não consegue parar com isso, né? A melhor solução é incorporar que ela existe, né? Ela vai ter que sair. Ah, mas a gente não pode, vamos esconder. Não, vamos assumir um lugar para ela sair e que seja de fácil saída, porque dela não vai te atrapalhar fora daqui, né? E às vezes é que nem também estruturas, né? A gente dá vários exemplos de estruturas. Às vezes tu tem uma estrutura mista e aí tu não quer que ela fissure, tu quer tentar esconder aquilo ali e é um problema, porque tu tem materiais diferentes trabalhando de maneira diferente. Então assuma isso do que tentar esconder isso, né? Não tente esconder a água, galera, que vai dar errado, né? Não tem como. Ela vai ganhar o jogo sempre. Ela vai ganhar o jogo sempre. Excelente. Muito obrigado pelo capítulo, acho que foi muito bacana falar da impermeabilização. É um negócio muito negligenciado, é um negócio que custa pouco, vamos dizer assim,
mas que tem que ser bem projetado, bem executado. Uma coisa só, uma andorinha não faz verão, né? Só um projeto bem feito com uma execução ruim não vai dar certo. Com certeza. Ou vice-versa também. Não adianta o cara ter uma execução muito boa, mas não ter sido um projeto bacana. Põe em risco toda a execução. E tem um planejamento de entender o timing do serviço e respeitar que esse serviço precisa ser concluído efetivamente para não ser perdido, né? Exato. Então, quando você planeja a etapa, você precisa respeitar o tempo da etapa, né? Perfeito. Isso Respeitem as impermeabilizações, não sabe? Exatamente. Vamos botar o empreendimento em risco de durabilidade e a manutenção, as garantias que você dá quando tu fornece um imóvel, constrói um imóvel, tu tem que ficar revisitando ele e o custo disso é muito alto e não pode ser negligenciado. Com certeza. E, de novo, aquilo que eu acho que eu falei no comecinho, né? Se você não tomar cuidado, você vai chamar o teu empreiteiro e falar assim, ó, tá vazando aqui. Aí o cara vai virar e falar assim, ó, tá aqui o teste. Foi feito direito. Mas, depois disso... Você furou, não cuidou, né? Então, é muito complexo o tema. É isso. Cuidem das suas impermeabilizações, cuidem da durabilidade dos empreendimentos e a gente vai ter menos dor de cabeça cada vez mais. Positivo. Muito obrigado. Valeu. Perguntem, nos sigam e a gente fica aí à disposição para sempre trazer assuntos bacanas para todos. Até a próxima. Até a próxima.